Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale. Queremos convidar a todos para chamar seus amigos, acompanhar uma conversa muito agradável nessa noite com o pastor Linaldo de Souza Guerra, pastor lá na Paraíba. E daqui a pouquinho estaremos chamando ele para este bate-papo aqui na nossa live. Vamos convidando as pessoas, faltando aí 1 minuto para as 21 horas e vamos convidando as pessoas. Márcia Vale, minha tia, está já aqui conosco, obrigado. Parece que o pastor Linaldo já chegou, vamos convidá-lo para o papo dessa noite. Pastor Linaldo, boa noite. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Graças a Deus, é um prazer tê-lo aqui conosco na nossa live nessa noite. Ô, meu irmão, alegria é minha, viu? Desde já agradecer o honroso convite. É uma alegria muito grande poder estar com o irmão nessa noite e também com os colegas, os amigos, os irmãos que estarão daqui a pouco aí em nossa live também. Muito Já obrigado tem pelo convite. Amém. Eu que agradeço o pastor ter aceito. Deixa eu apresentar o pastor aqui. Já tem algumas pessoas já estão conosco. Também o Frank Antoni. Tem outro aqui, o Cirev Fevans também. E vão chegando mais, vão convidando pessoas aí, porque o papo hoje é muito bom. Com o pastor Linaldo de Souza Guerra. Pastor Linaldo, ele é da Paraíba, é isso, pastor? Pilar. Isso, meu irmão. Exatamente. O Hoje, nome Deus da tem me igreja? dado o privilégio. É a primeira igreja batista em Pilar, a Paraíba. Primeira igreja batista Pilar. Isso. Paraíba. Pilar é uma cidade ou um bairro de João Pessoa? A Pilar é uma cidade quase tricentenária. É uma cidade Puxa que vida. tem 268 anos. É uma cidade muito bonita. É uma cidade que nós dizemos imperial. O nosso querido imperador Dom Pedro II esteve por 2 dias aqui na cidade de Pilar. Ela foi Olha só, organizada no dia 14 de setembro de 1758. cidade muito antiga, né? Olha, é Isso, quase isso, isso. Agora fica 78 próximo a João anos Pessoa. depois do descobrimento. Isso, fica próximo à cidade de João Pessoa. Muito bem. Seria assim, igual grande João Pessoa? Seria igual aqui a Um cidade próxima de São pouquinho, Paulo? um pouquinho mais distante. Nós estamos aqui a 40 quilômetros de João Pessoa. Ok. Outrora, os termos da cidade de João Pessoa, eles coincidiam com os termos da cidade de Pilar. Então, Ok. outrora, elas eram emendadas, digamos assim, a fronteira ela era contínua por conta da área geográfica. E aí a cidade foi desmembrando, desmembrando, e hoje temos apenas 100 quilômetros quadrados. Uhum. Quantos habitantes total mesmo? 11.168 no último censo. Deve ter tido Olha uma aí. fraçãozinha a mais ou menos. Mas tem várias filhas. Ela é uma cidade turística, então. Olha, não foi explorado ainda esse aspecto imperial, né? Nós tivemos, como Uhum. falei, a presença do imperador Dom Pedro II na noite de Natal de 1859. Ele dormiu aqui em Pilar. 25 e Uhum. 26 de dezembro, ele esteve aqui. Mas nós não exploramos essa realidade. Mas nós temos também um filho muito ilustre, que é o José Lins do Rego. José Lins do Rego nasceu aqui em Pilar e hoje ele tem também levado o nosso nome, o nome da cidade, até os confins em seus romances, como diz o hino da cidade. Sim, muito bem, muito bem. Está conosco o jornalista Wagner Luan dos Santos também. Muito obrigado aí pela
presença aqui com a gente. Pastor Linaldo de Souza Guerra, ele é graduado em Teologia pelo Centro Universitário da Grande Dourados, 2010. Dourados é Mato Grosso? Isso, Mato Grosso do Sul. O senhor estudou lá, então? Exatamente. Ele é especialista em educação pela Universidade Federal de Campina Grande, 2016. Mestre em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco, 2018. Acadêmico de Pedagogia Unigran e Letras, Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. E é voluntário na Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, ABIB. O que seria essa ABIB, pastor? A gente chama a BIB, Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Exato. É uma associação que congrega biblicistas de todo o Brasil. E ela é uma instituição ecumênica, tanto católicos, quanto protestantes, quanto outros credos também participam. Obviamente, os credos que têm a Bíblia como a palavra de Deus. E aí nós nos reunimos a cada 2 anos, um congresso, e é apresentado os trabalhos de cada um dos membros. A gente chama de sócio da Bíblia. Teríamos esse ano, agora em São Paulo, na Faculdade Metodista de São Bernardo do Campo. Por conta do que estamos vivendo, esse ano não vamos ter o nosso congresso da ABIB. E ela tem uma sede aonde, a ABIB? A sede da ABIB é São Paulo. São Paulo. São Paulo. Isso, E exatamente. hoje quem preside? Como? Quem preside a ABIB hoje? Quem preside a ABIB hoje, ela é presidida, agora me pegou, viu? O nosso querido presidente vai me perdoar essa falha de memória desse instante. Lembrei, é o Padre Telmo. Padre Telmo. Isso. Se ele estiver assistindo, me perdoe, Padre Telmo. Mas a nossa homepage, a nossa página é a Bíblica. Então, irmão, a pessoa que quiser, abiblica.org.br, e vai ver lá os trabalhos que foram apresentados. Muito bem. Um abraço ao Cristiano Santana, engenheiro, membro aqui da nossa igreja, está conosco aqui também. E também o senhor é voluntário da ABIBET, né? Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico. Isso. E da ASP, Associação de Seminários Teológicos e Evangélicos. Professor de grego, exegese do Novo Testamento, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, Recife, ex-consultor da Unesco, trabalhou como secretário municipal da Educação no município de Pilar, Paraíba. Veja aí, meus amigos, que é um homem muito culto que está conosco nessa noite, e nós agradecemos mais uma vez, professor e pastor Linaldo, pela sua presença com a gente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor, o convite e a lembrança também, e um prazer também estar com os amigos, né? Que o irmão já está enumerando a cada um e também apresentando. Sejam muito bem-vindos, viu? E essa live do pastor é semanal, pastor? De segunda a sexta. De segunda a sexta. Que coisa boa. Ontem eu bati um papo com o pastor Ilquias Paim, presidente da convenção da Paranaense, Batista Paranaense. Isso, exatamente. Muito bem. E segunda-feira, vou adiantar já, teremos aqui o presidente da APEC, a Aliança Pró Evangelização de Crianças. Aliás, superintendente, pastor Gilberto Celete, vai estar conversando com a gente aqui. Pastor, na primeira parte nós falaremos de vocação e chamada. Eu gostaria de deixar a primeira pergunta. Fale sobre o vocacionado ao ministério. Quem é ele? Ou quem é ela? Né? Isso. Quem teve esse privilégio, essa oportunidade de ser chamado ou chamada pelo Senhor para um ministério específico, né? Essa pessoa é alguém, primeiro, que ouviu a voz do Senhor e disse: eis-me aqui, como diz o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim.
E esse chamado, ele não tem qualquer confusão. Ele é bem claro. O meu chamado ocorreu na primeira Igreja Batista de Campina Grande, aqui na Paraíba, e numa mensagem do pastor Paulo Roberto da Silva Seabra. À época, o pastor Paulo Roberto da Silva Seabra era presidente, ou era secretário executivo da nossa Junta de Missões Nacionais. E naquele momento da mensagem, ele falando sobre Moisés e o seu chamado, e eu percebi que Deus também estava falando ao meu coração. Então, o chamado, ou aquela pessoa que recebe um chamado do Senhor, é alguém que ouviu o convite do Senhor para uma obra específica, para um trabalho específico. Deus chama, ele comissiona também, não é? Ele prepara também e ele encaminha também para a realização do trabalho do Senhor. Então, em linhas gerais, aquele chamado que o Senhor faz e que não há como a gente dizer depois. Ele deve dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. O senhor consegue explicar para todos aqui a separação entre vocação e vocacionado? O que é um, o que é outro? Essas palavras? Isso, é interessante a gente perceber, porque às vezes as nossas palavras, elas são até às vezes homônimas, mas elas têm uns detalhezinhos bem específicos que nos faz meditar. Na verdade, a vocação é algo de designação do Senhor para uma tarefa específica. A gente tem uma vocação, e às vezes a gente até usa essa expressão. Fulano tem uma vocação para o ensino. Fulano tem uma vocação para a ministração da palavra. Fulano tem a vocação para a música. Então a gente já vai percebendo em determinados momentos da vida do adolescente, da criança, a gente já vai percebendo traços da sua vocação. E o chamado, ou aquele que é chamado pelo Senhor, é algo específico, porque a vocação pode ocorrer na vida de alguém sem uma chamada específica. Ele tem uma vocação, ele tem um talento para determinada área, para a determinada atuação. Mas ele, às vezes, e alguns, têm um chamado. E aí tem a especificidade, não é? Tem aí a exclusividade desse chamado. Pastor Linaldo, na opinião do pastor, há um padrão? Como ocorre essa chamada? Tem um padrão, é do mesmo jeito, ou para cada pessoa é diferente? Eu creio, pastor, que para cada pessoa é bem diferente. O nosso Deus, ele é maravilhoso, o nosso Deus, ele é especialista, né? Porque eu creio que para cada pessoa tem um chamado distinto. Mesmo até para aquelas pessoas que em determinados momentos elas não conseguem enxergar e Deus vai buscar e vai atrás, finalmente consegue mostrar para aquela pessoa que ela tem um chamado especial. Então, para cada pessoa, eu creio, tem um chamado específico, né? Eu, por exemplo, tive a alegria e a bênção de ser chamado durante um culto na minha igreja. Ainda adolescente, recebi a chamada do Senhor. A partir daí, comecei então a ouvir a chamada do Senhor e a me preparar para servir e para estar dentro da vontade de Deus em minha vida. O senhor citou há pouco o pastor Paulo Roberto Seabra. Ele foi nosso executivo da Junta de Missões Nacionais e presidiu a Convenção Batista Brasileira. Hoje o filho dele é pastor, uma igreja lá em Fortaleza também. E ele também pastoreia em Fortaleza, né? Hoje Isso. É pastoreio em Fortaleza. Quando ele deixou a junta, ele foi pastorear a primeira igreja batista em Fortaleza. E aí depois ele deixou o ministério, assumiu o pastor Marcos Vieira Monteiro, que é pastor até os dias atuais ali daquela linda e bela igreja. Um templo lindo
e uma igreja muito linda também, a Primeira Igreja Batista em Fortaleza. Ele já está um bom tempo lá, né, o pastor Já, Marcos? já está um bom tempo. Pastor, ainda dentro da quesito chamado, né, vocação, o ministério, quando a pessoa recebe o chamado para o ministério, e nós geralmente entendemos da seguinte forma: fulano foi chamado para o ministério, e já deduzimos, ministério pastoral. Mas não é só esse ministério, né? Deus chama para diversos ministérios. Gostaria que o senhor argumentasse sobre isso, os ministérios da igreja. Ah, gente, é uma coisa especial o que o nosso Deus faz, né? Ele chama e vocaciona cada um para uma atividade específica. Realmente, pastor, em alguns momentos, quando falamos em chamada, e isso ainda ocorre nos dias de hoje, pensamos no ministério pastoral. Fulano foi chamado para o ministério pastoral, né? Para exercer o ministério pastoral. Mas existem diversos ministérios, especialmente o ministério do serviço, e que nós também chamamos ministério da diaconia, né? O ministério diaconal, e não especificamente a função diaconal na igreja, mas o ministério de servir. Servir através da oração, servir através da visitação, quando as coisas é possível fazer uma visitação, servir através do exercício da prática da beneficência, a gente poder compartilhar aquilo que nós temos com aquele que necessita, servir no aspecto também de colaborar com a ação pastoral. Quantos irmãos e irmãs que são auxiliares do pastor e exercitam também o ministério diaconal de maneira tão preciosa. Outrora, a gente dizia, os diáconos que cuidam da mesa do pastor e da mesa do Senhor. Né? Outrora a gente dizia dessa maneira. Ainda continuamos dizendo que eles servem, mas não apenas o ofício diaconal, o serviço que ele está disponível, desde o junior, o adolescente, o jovem, o adulto, aquele maduro, todos têm uma chamada do Senhor específica. Todos nós temos uma área que podemos servir na igreja. E às vezes eu tenho dito, quando um irmão reclama de uma determinada necessidade, que a igreja, por alguma circunstância, não esteja atendendo, eu digo, irmão, você já orou para saber se não é essa a área que o Senhor está ali chamando para estar tapando essa brecha do serviço no trabalho do Senhor? Então, esse serviço, ele também é um serviço missionário. Então, se alguém tem um chamado específico para o campo missionário, e eu gosto muito daquele corinho que as crianças ainda hoje cantam, posso ser o missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para levar aos outros novas salutares. Posso trabalhar na minha terra, manda-me, pois, Senhor. Porque há um chamado específico, lógico. Nós temos irmãos que foram chamados para um trabalho na Ásia, na Oceania, na África, mas também tem uma chamada específica para o trabalho do Senhor na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade. Então tem um chamado também para essa área, e não apenas o chamado para a área ministerial, mas seja a área do serviço, a área missiológica e a área educacional. Quantos vocacionados para o ministério educacional, seja numa faculdade teológica ou numa faculdade de outras ciências também, em que ele vai exercer o magistério, mas será também um missionário do Senhor naquela área também. Conhecemos missionários nossos da Junta de Missões Mundiais que servem também ao Senhor em outros campos na área também da docência. E isso faz com que o ministério também da chamada para o campo missionário
possa ser também completado ou complementado no exercício da obra do Senhor. Então, a chamada é bem abrangente. Muito bem. Na opinião do pastor, não existe cristão sem ter pelo menos um chamado. Todo mundo é chamado para alguma obra, é isso? Com certeza, pastor. Na minha opinião, todo crente tem um chamado específico. E é interessante porque esse chamado, ele complementa a necessidade do corpo de Cristo. Se na igreja tem uma necessidade específica, há um chamado específico. E eu digo também, pastor, que tem um chamado também para manutenção da obra também. Tem um chamado específico. Tem irmãos que Deus deu as condições financeiras necessárias para a sua subsistência, um pouco mais, e que essas pessoas também têm um chamado para segurar as cordas, como disse William Carey. Eu vou descer para buscar as pedras preciosas, mas alguém precisa segurar as cordas. E é importante também lembrar que tem esse chamado também, e há irmãos tão amados, tão queridos, pastor. Conheço irmãos tão queridos que eles realmente sentiram esse chamado do Senhor e exercem esse chamado também de sustentar financeiramente a obra do Senhor aqui na terra. É aqueles que estão segurando as cordas, né? Aqueles que têm o dom da generosidade, que a Bíblia fala, Isso, né? isso. Da generosidade, que sustenta. Isso é importante. São missionários sustentadores, né? Pastor Javan, um abraço. Pastor Javan é um professor de teologia aqui em São Paulo, grande amigo, ele é de Pernambuco ou da Paraíba? Acho que é de da Campina Paraíba. Grande. Foi embaixador do rei comigo. Foi. Embaixador do rei comigo na primeira igreja batista de Campina Grande. Javan Ferreira, Deus abençoe. Agora, no ano passado terminamos uma pós junto em Teofísica, e um grande amigo nosso aqui, um pastorzão, eu não sabia que ele tinha, era da mesma igreja aí do senhor, então, pastor? Mesma igreja. Crescemos juntos na primeira igreja batista de Campina Grande. Que bênção. Pastor, ele vai estar com a gente na live, acho que é semana que vem ou na outra, pastor Javan Ferreira. Ah, que coisa boa. Estou mandando um abraço aí para o senhor, pastor. Que bom. Mandando um abraço. Retribuo. Ok. Pastor, eu costumo dizer aqui na igreja que nós não podemos falar, eu vou assistir ao culto, mas se você quer assistir alguma coisa, vá assistir uma peça de teatro, cinema, qualquer outra coisa. O culto você tem que participar. Todo chamado um chamado específico tem algo a fazer no reino de Deus. O senhor concorda comigo nisso? Pastor, concordo sim. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, né? E aí a gente pode perceber que é Ele que assiste o culto. Nós oferecemos o culto, nós participamos do culto que é oferecido ao nosso Deus. Na verdade, aquele comentário de alguém dizer: eu não gostei do culto hoje. Né? Eu não gostei do culto. Pastor, o culto hoje não foi bom. Né? E aí não é um comentário adequado, porque quem deve dar a sua nota é aquele que recebe o culto, aquele que é adorado. O nosso Senhor, ele sim, ele que deve dizer se o culto foi prestado com ordem e decência, se o culto foi prestado em espírito e em verdade, e somente ele que pode também fazer esse comentário, né? Somente ele que pode fazer esse detalhe que alguém poderia imaginar que o culto seria para si. Não, o culto é para o Senhor. E quem aprova ou desaprova é o próprio Deus. O culto é dele, né? O culto, ele é o centro do culto. E é interessante, pastor, que quando nós oferecemos esse culto que agrada ao Senhor, a gente volta também feliz. Sim. A gente volta feliz, a gente se sente também usado para o louvor e para a glória do nosso Deus.
Com certeza. Está conosco também aqui o pastor Paulo Roberto Soria, que hoje completa 50 anos de 50. ministério pastoral. Que privilégio nós estamos tendo, hein? Que audiência! Tudo para ouvir o senhor, pastor Linaldo. Ô, gente! Olha aí, pastor Soria, querido pastor Linaldo, meu abraço e minha gratidão por suas declarações ponderadas. Muito Ô, bem. gente! Obrigado, pastor Soria. Um abração e felicidade, viu? Por essa efeméride. Pastor Soria, nosso grande missionário de missões mundiais, um homem de Deus que tem realmente honrado o ministério pastoral e que privilégio, nesse aniversário de 50 anos, o pastor estar conosco também. Deus lhe abençoe, pastor. Uma alegria também de ter o irmão conosco nesta noite. Pastor Javan pergunta aqui, pastor Linaldo, como que está a linda Paraíba? Poxa, a Ah, minha Paraíba, querida. olha, pastor Javan, tá linda mesmo, viu? Porque a chuva veio esse ano e nós estamos já nesse período entre safra, digamos assim, porque daqui mais uns 15, 20 dias a gente vai começar a colher aqui o milho e aí vamos fazer aquela festa da colheita, né? Tá linda, pastor Javan. Campina Grande está daquela forma, nublada como sempre, um frio muito gostoso. Tá linda a nossa Paraíba. Pastor, já falamos sobre vocação, já falamos sobre chamada ao ministério, e o senhor esclareceu muito bem que não é apenas ministério pastoral, mas ministérios específicos. Deus chama todos para uma obra específica, para uma tarefa específica, para a edificação da própria igreja, para a expansão do evangelho, do seu reino, né, aliás, e a igreja, ao proclamar o evangelho de diferentes formas, o reino de Deus está expandido. Agora nós queremos pensar em missões. Missões. Defina para todos nós aqui o que é missões. Eita, que coisa difícil a gente dizer também, assim, especificamente, missões é isso. Porque missões é tudo, não é? Missões, para mim, é entrega. Em primeiro momento, missões é entrega. Eu entrego a minha oração, eu entrego a minha oferta, eu entrego a minha vida. Eu lembro que eu li, numa das revistas A Pátria para Cristo, um depoimento do pastor André Bierri. E eu não posso citar agora o número da revista, mas eu guardo na memória que foi na revista A Pátria para Cristo. Ele teve o chamado de missões, para o trabalho missionário. E ele veio da Europa trabalhar com uma tribo próxima a Belém, chamada Mamãe Ená. Naqueles confins do trabalho, das dificuldades daquele momento. Passou algum tempo, os colegas do período da faculdade vieram ver também o pastor André, rever também a família e fazer uma visita. Quando olharam para ele, disseram: André, como você está magro, você está muito magro, você gastou toda aquela energia que você tinha, você precisa voltar para a Europa, lá é uma oportunidade muito boa para você estar realizando a sua vida, vivendo a sua vida. As dificuldades aqui são muitas. E ele disse: não, eu estou no lugar que o Senhor me chamou para uma tarefa missionária. Aqui é o meu trabalho missionário. Aqui é a minha missão. Ele usou até um termo interessante. Ele disse: eu prefiro gastar a minha vida para o Senhor do que permitir que meu corpo seja levado ao túmulo e seja corroído pelas traças, enfim. Ele mostrando que a missão designada pelo Senhor, que é uma tarefa específica, exige renúncia. Renúncia. Não é porque não tem o que fazer que alguém vai para a obra missionária. Não é porque não tem o que fazer que alguém vai para a obra do ministério pastoral, do ministério de serviço, para uma tarefa missionária. Não. Ele tem muito o que fazer. Há muita área de atuação. Mas a missão, ela é específica. O Senhor designa aquela missão,
que ela pode ser temporária, no nosso aspecto de tempo cronológico, porque toda missão designada pelo Senhor é eterna, não é? Nós construímos os pilares para a eternidade, então ela é eterna, porque é feita para o Senhor. Mas ela pode ser temporária, uma missão de um jovem que terminou a sua universidade no interior da África, por um período de 2 anos. Ele tem um chamado específico, mas pode também ocorrer uma missão pastoral para uma vida, para se gastar uma vida. Quando eu fui convidado a assumir a igreja que eu pastoreio, ela já tinha 23 pastores. E a média dos pastores era uma média de 1 ano e meio, 2 meses. Então, é uma média curta, talvez pela cidade do interior, talvez pelas dificuldades. Não havia ainda asfalto que ligasse a cidade à capital até 1985. Então, havia as dificuldades. A igreja foi organizada em 1945, no dia 24 de dezembro. Então, quando eu fui convidado, eu falei para o meu pastor Tomás José de Aguiar Munguba: pastor, a igreja de Pilar está sem pastor. E eles estão me convidando para ficar até o final de dezembro. Isso era meados de julho de 92. E ele disse: mas e aí? Eu digo: não, eu posso ir depois da escola dominical, prego à noite e volto. E depois Deus foi me mostrando que a tarefa não era apenas 8 meses. Era até enquanto ele dissesse que a tarefa estava concluída, ou que a missão estava concluída. Então, estamos aqui na igreja, completando quase os nossos 25 anos de pastorado aqui na igreja. Então, é uma missão que Deus designa, é um chamado específico que requer renúncia. O senhor estava como membro da Igreja Batista em Recife? Eu era membro da primeira Igreja Batista de Campina Grande, e aí eu fui para João Pessoa, porque eu me tornei funcionário da Convenção Batista Paraibana, e a sede foi para a cidade de João Pessoa. Nesta ocasião, eu fui ser membro da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, do pastorado do pastor Tomás José de Aguiar Munguba. Nesse período, eu ainda não era ordenado pastor, era ordenado diácono. Eu fui diácono da igreja, e como diz o diácono Lincoln Pereira de Araújo, ele diz: mas você continua diácono, alguém tirou a consagração ao ministério diaconal? Eu disse: não. Ele disse: então você continua diácono. Então, eu estava na igreja do pastor Tomás, como membro, também diretor de educação religiosa daquela igreja, quando vim, então, assumir aqui a Igreja Batista em Pilar. Tem várias pessoas entrando aqui. Meu irmão entrou, Clériston, obrigado. Pastor Walter Nani, Igreja Batista, bairro do Limão. Francis Neide também entrou aqui. Neemias de Oliveira. Vários irmãos e amigos entrando. Muito obrigado. Tem 2 mungubas lá no Nordeste, pastor? Porque tem um que foi pastor de uma grande igreja, acho que é no Recife. Olha, tem muitos mungubas. Munguba Sobrinho. Isso. Munguba Sobrinho é o pai do pastor Tomás José de Aguiar Munguba. Munguba Sobrinho foi pastor de qual igreja? Grande. Igreja Batista da Capunga. Durante 50 anos. Olha aí. E é o pai do seu pastor. É pai do pastor. Isso, pastor Tomás Munguba. Pastor Tomás Munguba tem 2 filhos pastores, Ebenezer e Tomás Filho, também são pastores. E tem também os irmãos dele, que foi pastor lá na cidade de Fortaleza também. Foi pastores lá em Fortaleza também. A Mauri Munguba foi meu professor. Ele é o que desse pastor? Sobrinho do pastor Tomás Munguba. Ok. É uma família de pastores, né? Exatamente. A mamãe Amazonila, Nila da Conceição, eles vieram justamente Amazonila, do Amazonas, né? E o pastor José Munguba, ou José Tomás Munguba, veio também com a esposa, e daí depois vieram os filhos e netos, e o ministério pastoral tem sido enriquecido com a família Munguba. Muito bem. Pastor, muito se questiona
por que devemos enviar uma oferta para uma junta? A igreja não podia fazer missões sem depender de junta? Eu sei os motivos, mas eu gostaria que o pastor explicasse para todos aqui a necessidade, por que as juntas de missões, tanto nacionais, mundiais, estaduais e até locais, né? Aliás, locais Isso. quase só atividades maiores, mas associações, mas geralmente estaduais, nacionais e mundiais. Por que a igreja precisa desse intermediário? Ela não podia sustentar sozinha. Qual a razão? Olha, pastor, é um privilégio grande a gente poder trabalhar através de uma junta missionária. A igreja pode fazer e ela não deve abrir mão de fazer a tarefa missionária. Mas a junta, ela tem um trabalho coordenado, um trabalho específico, que a igreja ela não conseguiria alcançar esse trabalho, a não ser que a igreja criasse uma junta missionária. Aí já seria, já seria uma junta missionária da Igreja Batista tal. Mas é uma obra que demanda também a cooperação. O trabalho batista, ele é caracterizado também pela cooperação. Nós tivemos, num período próximo passado, quase 30 missionários da Junta de Missões Nacionais trabalhando no nosso estado. Imagine uma igreja no estado da Paraíba que pudesse ajudar na manutenção desses missionários. Ou uma igreja sozinha, ela não conseguiria, provavelmente não conseguiria. Talvez alguém diga, mas a minha igreja conseguiria. Mas ela teria que criar um departamento, uma junta, algo específico. E quando nós falamos da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, que já são mais de que centenárias, né? Foram organizadas em 1907. Imagina os irmãos, mais de 100 anos, levando a mensagem de salvação desde o Iapoque ao Chuí, como se diz, né? Desde Rio Branco, lá no Acre, aqui, a nossa fronteira da Paraíba com o Cabo Branco. Então, é um trabalho cooperativo missionário nacional, é um trabalho cooperativo missionário mundial, e através da junta, nós podemos ir muito mais longe do que a igreja local sozinha poderia alcançar. E como nós sabemos que a maioria das nossas igrejas são igrejas de porte pequeno, tanto no número de membros, quanto também no poder aquisitivo, quando a gente junta esses pequenos ou esses aportes menores, a gente pode fazer, e temos feito, uma grande obra de missões. Interessante que uma igreja ela teria muito trabalho, né, para converter a moeda do real para a moeda do país local. E a junta tem toda a equipe lá prontinha para fazer isso pela igreja. Né? A igreja não tem trabalho. A igreja envia oferta e a junta trabalha para a igreja. A junta é serva das nossas igrejas. Né? Exatamente. E o missionário recebe o seu sustento integral, sem preocupação alguma, porque tem uma junta dando suporte. E a junta representa as igrejas. Né? Pastor, eu gostaria que o senhor repetisse para nós aquele tripé. Missões é entrega. Entrega de... Isso. Eu gostei. Muito bem. Missões é uma entrega, né? Antes de ser uma renúncia, também é uma entrega. E nós entregamos a nossa oração, e isso é maravilhoso, a gente poder dedicar oração, e eu creio no poder da oração, e a oração, quando nós dizemos assim, eu vou orar, as coisas já começam a mudar. É como você dissesse, olha, se não me ajudar a resolver esse problema, eu vou falar com fulano. E a pessoa, não, um momentinho, eu vou resolver. Então, esse tripé, a oração, que é uma entrega de missões, é a oração. Também a entrega de missões através da sua oferta missionária, não é? O investimento missionário também. E a entrega pessoal, a sua vida nas mãos do Senhor, para que ele possa ser também alvo da sua graça, abençoando
tanto o que doa a sua oração, o que doa os seus recursos, com aquele também que dispõe a sua vida para a obra do Senhor. Amém. Pastor, nós estamos vivendo um tempo de pandemia do Covid-19. O mundo inteiro está sofrendo. Muitas mortes e pessoas desesperadas, pessoas precisando de ajuda emocional, psíquica. E a igreja, ela não está fechada. A igreja, ela está aberta. Não mais no local, mas em cada casa onde reside crentes. Como é que as igrejas aí da Paraíba, na associação, como que é o nome da associação? É Grandes Lagos, não? Não, aqui é a Associação das Igrejas Batistas do Vale do Rio Paraíba. Do Vale do Rio Paraíba. Grandes Lagos é aqui. Aqui perto. No Vale do Rio Paraíba. Como que a associação, as igrejas que pertencem à associação aí do Vale do Rio Paraíba, têm trabalhado com missões nesse período em que praticamente algumas igrejas reúnem poucas pessoas, há um distanciamento social, 2 metros, e não podemos mais reunir todo o povo por precaução. Como tem sido um trabalho missionário e as igrejas têm respondido a missões, tanto com trabalhos e ofertas, como é a realidade aí da sua associação? Pastor, permita dar um testemunho da nossa igreja. O mês passado, nós recebemos um telefonema de alguém solicitando uma cesta básica. Eu arregimentei o corpo diaconal e nós fizemos um esforço muito grande e entregamos meia dúzia, né? 6 cestas básicas. Uma irmã, então, me ligou de uma congregação e disse: pastor, fulana de tal está pedindo mais uma cesta. É possível a gente conseguir? E eu disse: irmã, com certeza. E ela disse: mas o senhor já tem essa cesta? Eu disse: não. E como é que vai ser? Eu digo: vamos orar. E aí nós começamos a orar. E nós já entregamos, pastor, 9 toneladas de alimento. 9 toneladas de alimento. Não é 9 cestas, nem 9 quilos. 9 foram 728 cestas que já foram entregues entre abril e maio. Isso aí só o irmão a igreja pergunta, do pastor, só a nossa igreja. Só a nossa igreja. Isso. Só para os irmãos terem uma noção, é uma igreja com mais de 2.000 membros? Como que é aí? 156 membros. 9 toneladas. 9 toneladas. E estamos preparando para entregar mais 9. Já estamos preparados para entregar um pouco mais. E eu tenho plena... Como? Não é a quantidade, né, de pessoas, não. É uma igreja mergulhada em missões. Ela faz... São 728 famílias que foram atendidas na cidade. Esperamos agora, no mês de maio, atender mais 400 famílias, se Deus assim nos permitir. E tudo isso, pastor, resposta à oração. Então, a igreja que ora, ela realiza a obra do Senhor. É importante a gente perceber, porque ele mobiliza as pessoas. Nós recebemos ligação de um médico em Recife, que ele ligou para mim e disse: pastor, um colega meu, eu falei com ele aqui na clínica sobre as atividades da igreja, e ele está perguntando se pode ajudar. E eu disse: e você disse o quê? Ele disse: eu estou esperando o senhor dizer se ele pode ajudar, porque ele não é evangélico e ele quer ajudar. Eu disse: mas ele é alvo das nossas orações. Diga a ele que ele pode ajudar, sim. Claro que ele pode ajudar. E uma única pessoa, mandou quase 100 cestas naquela tarde. Então, é Deus que move. Eu falei Recife, mas a cidade do Recife fica mais distante do que João Pessoa. É como eu sou professor na faculdade em Recife, há 18 anos,
Então eu tenho esse convívio tanto aqui com a capital da Paraíba quanto de Pernambuco. Então a igreja está viva. Eu tenho dito na igreja, a igreja permanece viva e atuante e servindo a sociedade. O templo está fechado, mas a igreja está viva. Ela continua atuando. E não apenas nessa área, como o pastor disse, nesse tempo de pandemia, nós fizemos uma pesquisa aqui, algumas irmãs se podiam ajudar na confecção de máscaras para serem distribuídas. A igreja doou o tecido e a linha, e as irmãs confeccionaram 680 máscaras para serem distribuídas aqui, o que já foi distribuído, e elas continuam realizando essa tarefa também. Então, é uma oportunidade da igreja servir. A igreja tem servido à sociedade. E em termos de campo, como o irmão disse, da Associação das Igrejas, também, graças a Deus, há uma mobilização dos irmãos aqui no Vale do Rio Paraíba, em outras áreas também, porque Deus, às vezes, ele é específico. Se ele tem chamado a nossa igreja para alimentar, ele chama uma outra igreja para orar, para realizar uma outra tarefa também. Mas cada um dentro do propósito de Deus, realizando a obra do Senhor. Olha só, maravilha, pastor. O senhor falando, a igreja ora e Deus age. Eu lembrei de George Miller, que tinha orfanato, 4 orfanatos, e nunca pediu nada a ninguém, só a Deus, só falava com Deus, e Deus mandava os recursos, mandava pão, leite. Que maravilha, pastor, ouvir esses testemunhos, viu? Pastor, isso é verdade. Isso é uma verdade. Quem está nos acompanhando pode crer. E se quiser ver, pode vir. Pode nos acompanhar também nas redes sociais. A igreja permanece com uma atividade de uma construção de um templo que tem uma capacidade maior na cidade e um prédio também de educação religiosa com 3 andares, 3 pisos. E não parou, a obra não parou. Deus tem mando, os recursos necessários, que a gente fica imaginando como isso acontece. Agora, é uma prova também de fé. É como maná. A gente não guarda para o outro dia. O que chega, a gente também coloca a serviço do Senhor. Amém. O senhor, além da sua igreja, tem mais alguma igreja batista ou só essa na cidade? Nós temos 5 igrejas batistas aqui na cidade. 5? Filhas da nossa igreja. Isso. Temos a Igreja Batista na Estação, temos a Igreja Batista em São Miguel do Taipu, temos a Igreja Batista no Conjunto Boa Esperança e temos a Igreja Batista em Samambaia. Essas igrejas são filhas da nossa igreja e realizam aqui a obra do Senhor. Quando eu fiz o Haggai, e aí eu fiz um projeto para construir um templo aqui na cidade para 2.000 membros. Era o sonho que eu tinha, uma mega igreja. Uma cidade com 11.000 habitantes, eu queria um templo enorme. Só que depois eu vi que 1.000 já era bom demais. 1.000 pessoas já era bom demais o templo. Depois Deus me falou claramente que era melhor 5 igrejas de 200, que iria atender a cidade norte, sul, leste, oeste e centro, e não teria dificuldades. E ele nos abençoou. E a gente tem a bênção de ter essas igrejas realizando a obra do Senhor. Todas elas foram organizadas no seu tempo aí. Exatamente, todas elas. Todas elas. A Estação, São Miguel do Taipu, Boa Esperança e Samambaia. 4 igrejas filhas e a igreja mãe, 5 e a mamãe. No total. Exatamente. Que joia. O pastor Soares está dizendo, missões é entrega total, envolvimento absoluto e imersão completa. O pastor Soares viveu quanto tempo na França? 12 anos ou mais? Não lembro agora. Ele foi missionário na França. Isso. Pastor Linaldo, que bom ter notícias do envolvimento da igreja com a obra missionária, uma igreja que tem visão, planta igrejas, uma igreja que pensa não só em missões locais, mas no Estado,
no Brasil e no mundo. Isso é muito bom. E, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Quando o assunto é Ah, bom, o tempo voa. Mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final e fizesse uma oração também, orando amém. pelo nosso país. O nosso país está vivendo 3 crises: a crise econômica, a crise sanitária e não poderia estar, mas está, a crise política. Hoje perdemos o ministro e Verdade. a oposição começa a movimentar. Precisamos de oração. Oração pela nossa nação. Então, ore por isso também. Uma mensagem final, e eu agradeço de coração o senhor ter aceito o convite para essa conversa muito boa na noite de hoje. Que Deus abençoe a PIB de Pilar, abençoe o senhor e toda a sua família e toda a sua membresia e liderança. Amém? Amém. Primeiro, pastor, quero agradecer ao pastor o convite. Nós nos conhecemos a semana passada, durante uma audiência aqui com o pastor Genilson Vaz, que é meu amigo E também, esteve aqui em nossa igreja pregando no aniversário da nossa igreja. Foi uma bênção a presença do pastor Genilson aqui conosco, e através do pastor Genilson eu conheci o pastor, e muito obrigado pela confiança já tinha também. ouvido falar muito do pastor, através de notícias, jornal Batista, mas eu não conhecia pessoalmente. Foi um prazer. O prazer foi meu. Vamos manter Igualmente. contato. Amém. Amém. E eu quero deixar a minha palavra de oração. Como o irmão disse que a gente precisa de orar, e é verdade, meus irmãos. A oração, ela realmente move, como alguém já disse, o coração do nosso Deus. É um privilégio que a gente tem, é o privilégio da oração. A oração é uma conversa com Deus. A gente apresenta as nossas necessidades e Deus diz sim, diz não ou diz espere um pouco. Eu não sei quanto tempo eu tenho, pastor, mais 2 minutos? Sim, ele termina Ah, sozinho, não é desligo não, se ah, passar, tá bom? eita, tá bom. Mais 2 minutos Mas aí. é impressionante, porque quando Deus diz sim, ele responde imediatamente. Imediatamente. Eu fui, como a gente pode dizer, assaltado, uma tentativa de assalto, quando o marginal colocou a arma próximo a mim, e eu disse para ele, mas você não sabe com quem você está falando. Ele me suspendeu, ele disse, entra no carro. E eu disse, mas eu não sou quem você está pensando. E ele me suspendeu. E eu era ainda jovem para que ele pudesse suspender. E naquele momento, a única coisa que eu pensei foi orar. Mas eu ainda fiz uma pergunta, Senhor, por que eu vou morrer nesse asfalto? E Deus disse, mas não é agora, mostra o documento para ele. E eu prontamente atendi, mostrei o documento, ele guardou a arma na cinta e olhou, entrou no carro, eu pensei, ele agora vai atirar de dentro do carro. Mas ele desapareceu, nunca mais apareceu. E Deus responde a oração imediatamente. É Na verdade. noite das bodas de ouro, um casal fazendo bodas de ouro me convidou para pregar. E na hora da mensagem, e terminou a mensagem, o noivo, né, o cinquentão, o noivo disse, e não vai ter apelo hoje? E eu disse, não, hoje é festa de vocês. E ele insistiu. Eu digo, não, meu irmão, hoje não tem apelo. Mas eu venho para a igreja, sempre tem apelo. Aí eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Alguém deseja entregar a vida a Jesus? E aquele irmão, naquela noite, 50 anos, entregou a vida a Jesus. Aquela irmã noiva, né? Ela chorou, porque há 50 anos ela orava pela conversão do esposo. E ele, naquela noite, entregou a vida a Jesus. Amém. Que bênção. Essa noiva era minha mãe. Foi bodas de ouro do meu pai e da minha mãe, quando ele entregou a vida a Jesus. Então esperou 50 anos por uma resposta, quando Deus também responde imediatamente. Ou ele também desespere um pouco. Então eu quero dizer para você, apenas meu querido irmão e irmã que nos ouve, confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos orar? Amantíssimo Amém. Deus, muito obrigado pelo ministério do teu filho, pastor Cleverson. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar sobre assuntos tão importantes do teu reino nesta oportunidade.
Obrigado pelas vidas, pelos corações que estão nos acompanhando nesta noite, que eles possam também ser impactados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, pelo poder da oração, Senhor. Ó Pai, te pedimos pelo nosso país. Cremos, Senhor, que o Senhor continua no comando e no controle da nossa nação. As pessoas, elas são utilizadas também pelo Senhor. São partes importantes, mas a decisão é do Senhor e eu peço que o Senhor conceda sabedoria, graça, orientação do alto para que o nosso país tenha o desenvolvimento que ele tem a capacidade de realizar, o desenvolvimento que ele tem a capacidade de alcançar, e que haja alegria, paz, bênção sobre a nossa nação. Orienta os médicos, Senhor, cientistas no cuidado e também na solução de uma vacina para a Covid-19. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Muito Senhor. obrigado, pastor Rinaldo. Ô, Deus Santo, abençoe. Deus... Fique com Deus. Amém. Um abração. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Até mais. Amém. Um abraço. Outro.